E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de agora, trazendo todas as últimas notícias do São Paulo e tudo sobre a notícia aí que saiu ontem do Dorival Júnior no São Paulo, junto com o Rafinha de auxiliar. E lógico, tudo sobre o jogo de ontem, o empate do São Paulo contra o Cruzeiro. Então, antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal. Vídeo todos os dias, dá essa força para esse jovem São Paulino. Meta de 20 mil inscritos, 25 mil inscritos. Se inscreve aí e deixa o seu comentário também. O que você acha da volta do Dorival Júnior? Vamos estar assistindo o vídeo, no final do vídeo eu volto, trago a minha opinião. A gente vai falar do jogo de ontem, vai falar da saída do Zubeldia, muita coisa pra gente comentar. Crédito do Extrais, deixa a descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Falaram comigo e eu também sou de acordo. Eu sou de acordo que o Dorival volte pro São Paulo logo. Ah, logo. Logo, não tem que entrar no desespero pra poder contratar. Fala, jogador. Tem que dispensar logo o Zubeldia e pegar o Dorival, que quer treinar o São Paulo. Que se ele tá falando isso, quem que a gente é pra falar o contrário? Eu torço pro Dorival assumir essa semana, Michele. Eu torço pro São Paulo perder pro Botafogo na quarta-feira. Pra já ser. E o Dorival na quinta já assumiu o São Paulo como treinador. Olha! O jogador tá aqui. Eu tô torcendo. Entendi. Tá torcendo. A culpa do Zubeldia ou o elenco também tem que mostrar mais futebol em campo? Eu acho que a culpa cabe a todo mundo, não é só o Zubeldia, né? Eu tenho a minha restrição ao Zubeldia nesse comportamento dele de ser técnico home office, comandar o time lá da casa dele, porque tá toda hora expulso, pô. Será que ele tava junto com o Ramon? Vai saber, né? Enfim, sabe, tem que ter um comprometimento no controle emocional. Como é que você vai pedir pro seu time ter controle emocional se o próprio técnico é um destemperado? Eu não acho legal esse tipo de situação. É bem verdade que o São Paulo tinha ontem no meio-campo praticamente todos os garotos da base, é um São Paulo muito desfigurado, mas o Campeonato Brasileiro, ele não dá trégua, Michele. Você, em 3 jogos, dos 9 pontos possíveis, você somar apenas 3, você tem que se preocupar, porque o São Paulo, obviamente, sonha em brigar por coisa grande na temporada. Então a cobrança tem que ser em cima do Zubeldia, tem que ser em cima também dos jogadores e fico aqui na torcida para que o São Paulo volte logo com o Lucas, porque o São Paulo com o Lucas é um São Paulo muito diferente que foi. E me preocupa, Miller, quando vem esse recado da diretoria. Não, até o próximo sábado o Zubeldia está garantido. Se ele é o técnico, até não precisa de garantia. Ele falou, não, certeza que no próximo... segunda começa o outro. Você entendeu? É isso? Então, esse tipo de declaração não se dá. Nem precisa fazer uma declaração dessa. Se ele está garantido, está garantido, você não precisa falar isso. É isso. Né? E todas as vezes nós sabemos... Sábado. Exatamente, até a próxima derrota. Então, acredito, Michele, o seguinte, o Lucas não vai voltar no sábado, na quarta agora contra o Botafogo. O Lucas não volta, nem o Oscar, eles não vão voltar. Ixi. E o São Paulo sente muita falta do Lucas, não tem jeito. É refém do Lucas. O São Paulo é refém do Lucas, né? E o treinador, como você falou, Garrafa, ele é destemperado, só que independente do destemperamento, Michele, o treinador tem que ter coragem para fazer uma mudança, para colocar o time para frente. Contra o Cruzeiro, nesse jogo aí, que eu estava assistindo, estava lá, Michele, o Cruzeiro que vive um momento muito delicado, aquela coisa das declarações do presidente, mas o Cruzeiro tem um bom time. O Cruzeiro, então, no papel, tinha um bom time, o Cruzeiro. O São Paulo não fez por merecer a vitória em nenhum momento. Nenhum. Mesmo no 1-0. O jogo estava equilibrado no 1-0. Primeiro tempo foi um desastre. Exatamente. Quando a gente fala que o Zubeldia é destemperado e tudo mais, você que vê, né, muito, e você jogou lá com o Lucha, com o Telê, o Lucha também era esquentado e tal, mas era igual o Zubeldia? Não, absolutamente. Não, né? Absolutamente. Tinha uma o classe. Rafa lembra, o Luxemburgo, ele era destemperado com a gente, não com o árbitro. Ele não olhava pro cara do árbitro. E o Telê? O Telê também. Entendi. Só que quando vinha o problema, eles tinham a solução. Quer dizer, então, e tinham coragem para fazer uma mudança, para colocar o time para frente. O Zubeldia não. O Muricy também, todos eles, né? O Zubeldia cansa de entrar com esse esquema de 3 zagueiros. O São Paulo não pode jogar com 3 zagueiros. Até porque não tem 2 laterais que avançam. Então, como você vai entrar com 3 zagueiros, 2 laterais presos? Você está com 5 zagueiros, em outras palavras. Aí você engessa o time, sem o Lucas, você não tem alternativa. Não tem alternativa. Entrevistas, elas costumam envelhecer mal, né? No meio de semana tem o Botafogo. Antes, aqui na redação, a gente estava discutindo a situação do Zubeldia. Você comparava os elencos, Cruzeiro e São Paulo. E a tônica da coletiva, não com o Zubeldia, mas com o auxiliar, foi
os desfalques, né? Faltou muita gente, está difícil, tem que mexer, tem que... e aí o Caleri volta, não sabemos, porque, claro, tem que ver a minutagem. Você acha que o Zubeldia chega mesmo? O que o Belmonte falou ali, vai descer do ônibus com a gente para pegar o Santos. O Caixinha já não vai descer do ônibus, né? Não, eu acho que a declaração, para mim, tem uma... O prazo da declaração, o jogo do Santos, acho que ele tem uma lógica na avaliação da direção do São Paulo. Qual é? Até o jogo contra o Santos não vai voltar nenhum jogador. O Caleri pode voltar porque estava suspenso. Talvez volte o Arboleda. Como cobrar melhora numa semana em que você, o Ferreirinha citou, né? Não teve Arboleda, Pablo, Luiz Gustavo, Oscar, Lucas e Caleri. E no intervalo, sem Alisson e Luciano. O time do São Paulo que joga o segundo tempo, a linha do segundo tempo é a linha da Copa São Paulo, né? Aliás, que era um clamor da torcida, mas seria, como disse uma vez o Zubeldia numa entrevista, melhor que eles fossem lançados numa situação de oportunidade, não de necessidade, né? Então o São Paulo tinha o Lucas Ferreira, que virou titular, Matheus Alves e o Rian Francisco. A linha de ataque contra o Cruzeiro, que foi um dos times que mais investiu para a temporada, que é aquilo, começa com Caio Jorge, coloca o Lautaro e deixa o Gabigol para a terceira opção. Eu coloco o Dudu no segundo tempo, enfim, o William ou o Fagner. O Wallace, que custou 6 milhões de euros. Cara, o Cruzeiro meio que poupou. Houve um rodízio do Jardim. Ele tem feito um rodízio, mas ontem eu acho que ele foi inteligente, ele fecha o time, né? Ele estava jogando sempre com 3 atacantes, ele jogou só com uma dupla, retirou o meio de campo. O São Paulo só tinha 2 jogadores no meio, o São Paulo não tem primeiro volante atualmente, né? E aí acho que o Cruzeiro controlou o primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo, com essa troca dupla, Alisson e Luciano, arrisca ainda mais. O São Paulo não jogou com 3 zagueiros ontem, jogou com 2 laterais e tal. Chega o primeiro gol. E aí aquilo, quando começam as trocas, não tem muito para onde correr, né? E essa tem sido a situação. Quando o Ferreirinha fala do Arboleda, o Arboleda é um jogador que no jogo aéreo é praticamente insuperável. Então, num escanteio, ele é capaz de tirar todas as bolas. O Juan é um bom zagueiro, mas ele não tem essa capacidade. Quem foi disputar no escanteio era o Alves, Matheus Alves com o zagueiro do Cruzeiro. O zagueiro do Cruzeiro faz assim no Matheus Alves. Dá aquela tirada da jogada, o menino, ele cabeceia e o Caio Jorge empurra. E acho que o São Paulo, diante da circunstância tal, eu imaginei que o Cruzeiro fosse ganhar o jogo, assistindo o jogo. Falei, agora é o momento do Cruzeiro torcer a faca. São Paulo está destruído. O Cruzeiro preferiu jogar pelo empate, administrou depois do empate. Comemorou o empate. Comemorou, a torcida eu comemorou. Achei esquisito. Mas sei lá, talvez seja um momento, mas falei, nossa, a oportunidade de ganhar do São Paulo no Morumbi é essa, né? Com tudo que o Cruzeiro investiu, e não é pouco não, hein? Mas o momento lá também não está bom. Mas para o Cruzeiro não perder do São Paulo é grande Saiu atrás notícia. no placar. A torcida é traumatizada, perde todas. Mas a decisão da Copa do Brasil. Aí tem o histórico, ok, mas concordo. O São Paulo estava muito fragilizado, mas muito fragilizado, né? O São Paulo estava jogando no segundo tempo com a dupla de volantes, sem Bobadilha e Marcos Antônio, que são 2 jogadores que não marcam. E aí empata o jogo e a torcida do São Paulo vai ao time. Eu falei, claro que acho que a vai é mais direcionada à comissão técnica. O Zubeldia nem estava lá, né? Mas é para ele e tal. Mas é como se estivesse vaiando os garotos, né? Que estão ali jogando, os 3 estão ali. Por que você vaia? Todo mundo ouve a vaia. O garoto da próxima vez, talvez ele não arrisque a jogada que ele arriscou no jogo anterior, né? Então tem uma questão aí, acho que complexa, de fato. Cada vez mais ganha força corrente para a troca de treinador, a gente vem falando isso. É como se um treinador qualquer, com esse elenco, fosse capaz de fazer algo melhor. Eu duvido. Eu duvido. Se eu tivesse essa convicção, eu falaria. E aí tem uma questão, o que falta? O Carlos Belmonte que deu foi uma das primeiras declarações públicas de apoio, embora com a duração de uma semana, né? Sim. Mas eu não é o popular prestigiado. Mas com uma semana, né? Não é assim, ó, meu treinador até o Mundial, sim. Até a parada do Mundial, seria um recorte, né, Napoleão? Porque não tem semana de intervalo até o Mundial, né? É só jogo e tal.
ou o meu com o técnico até o final do ano, né? Como o Palmeiras fez algumas vezes, o Fortaleza fez algumas vezes, né? E cumpriu, né? O Bahia fez algumas vezes, né? Falando do... Né? O Rogério Ceni teve por um fio, o Vojvoda teve por um fio, o Abel também teve lá atrás. E aí depende muito da convicção. Agora, da direção, que é pouca, e é uma direção que está lidando com muita dificuldade com essa decisão de apertar os cintos diante de um cenário que os adversários, ninguém está apertando o cinto. Vídeo adversário do São Paulo, o Cruzeiro. Aí, eu acho que eu vejo, estava conversando aí na redação, o Thiago, nosso editor, o São Paulino em geral, a mídia que cobre o São Paulo, os ex-jogadores do São Paulo, comentaristas, os caras, eles estão muito distantes da realidade do São Paulo. Porque uma coisa é falar que o clube é grande, e sempre foi e sempre será. Agora o São Paulo tem um ano de time médio. Mas o São Paulo não é grande. Vou cometer a indelicadeza de dizer que você é acha que vai brigar para não cair. Não é para tanto. O Napoleão, o São Paulo não perdeu no campeonato e não ganhou. O São Paulo tem um dos elencos mais curtos da Série A do brasileiro. Mas brigar para não cair? Ué, qual que é o problema? Qual que é o vexame nisso? Não. Se você está não tô falando sabendo... em vexame. Qual que é o vexame? É que eu acho que não vai brigar para não cair. Qual que é a diferença do São Paulo para os clubes que vão brigar para cair, para não cair? Ele tem jogadores melhores. E tem uma outra diferença, né? O São Paulo está disputando a Copa Libertadores à Vera. E o São Paulo joga tudo sempre nos Jogos da Libertadores. E tem a Copa do Brasil também. E tem a Copa do Brasil. Então não é assim, o Juventude. Eu já fiz 6 pontos no Alfredo Jaconi, porque meu objetivo é não cair. Eu não tenho a Libertadores na quarta-feira. Ele vai descansar, o Mirassol vai descansar, os outros alguns... O que aconteceu ali? O São Paulo tinha... O Lucas Ferreira... Por que o jogo foi às 5h30? O horário diferente. Para dar um mínimo intervalo para o São Paulo, que jogou na quinta-feira. O time estava morto. Por que o Ferreirinha pediu para sair? Exato. Os dois jogos ele pediu para sair. Exatamente. O técnico crucificado no primeiro jogo e no segundo jogo, ele fez gol nos 2 jogos. Só que ele não aguentava jogar o jogo todo. Mas eu acho meio apocalíptico. Inclusive, não é. Prevendo o Zubeldia continuando, claro. Não é apocalíptico. É porque a realidade. A realidade é essa. Você concorda que o São Paulo vai brigar para não cair? Não, Napoleão, não precisa ser esse o termo. Deixa eu... O São Paulo tem uma temporada de time médio, pelo investimento que fez. Isso eu concordo com você. Então é para não correr risco na Série A. Eu trocaria por baixa expectativa. Então, mas que seja, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? É o torcedor entender que a briga está lá com o Palmeiras, mas o Flamengo... o Thiago não está entendendo. O cara que está lá atrás do gol, ele está achando que o São Paulo é o São Paulo campeão mundial de 2005, e não é. O time do São Paulo é fraco. Ponto. O time titular não é. O time titular nunca jogou, então, é isso que eu tô não falando. vai jogar nunca, foi que os caras... O elenco pode ser, mas o time titular não é. Então, ele joga sem 6 contra o Cruzeiro, depois sem 8, e é vaiado como se tivesse o time titular. A vaia também, acho que é um pouco pra mim, como é o terceiro jogo sem ganhar em casa, isso pega... Não, 2x0 empate na Libertadores. Então, são 3 jogos 2x0 com a Aliança. A forma como foi, entendeu? O que é, meu? Eu acho que são 3 jogos em casa sem ganhar, então isso seguidos, isso daí eu acho que tira um pouco o torcedor do coisa, mas... Tira, porque qual que vai ser a principal dificuldade do São Paulo na temporada? Dentro ou fora de casa? Tá evidente que é em casa. Sem Lucas e Oscar, o time não consegue criar. Porque existe aquela coisa de você ter que ser o protagonista. Exato. E aí é verdade. Sem os dois não dá pra ser. Porque especular fora é uma coisa. Exatamente. E aí São Paulo trouxe o empate do Cruzeiro de Minas. Opa, legal. Atlético de Minas. Ninguém se importou, se fosse o contrário. Né? E uma foi contra o Atlético. Uma coisa que o Arnaldo falou que pouca gente percebeu o elenco envelhecido, ele não é problema só para jogar todos os jogos. Na hora da recuperação também é difícil. É óbvio. Esses caras demoram mais para voltar a ficar apto e voltar a ficar à disposição, né? Tem mais essa ainda, que eu acho que isso é um problema. Então, do tipo, o Lucas aos 23 anos, ele já tinha voltado. Exato. Sim. Ele já tinha voltado. Sim, claro. O Oscar aos 25 já tinha voltado. Exato. Só que os caras vão demorar um pouquinho mais para voltar, sem dúvida nenhuma. Agora, tá chegando numa situação, Napoleão, que eu imagino que mais dia menos um dia ocorra a queda de técnico e que qualquer técnico que vier tenha que entender essa situação do São Paulo e tem que comprar essa ideia. Esse é o grande assunto.
Comprar essa ideia, porque, por exemplo, o Rogério Ceni não quis comprar essa ideia. O Dorival lá atrás não quis comprar essa ideia. Ele quis dirigir o São Paulo protagonista. O São Paulo não... Que invista no mercado compativelmente, que brigue pelas primeiras posições. Sabe por que o Arnaldo tem razão? Sobre brigar para não cair? Ou Sim, brigar para não cair. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato de fôlego, de regularidade, certo? Então vamos lá, se o São Paulo tivesse este time titular que tem para jogar só o brasileiro, ele ia ter vários meios de semana para recuperar os seus jogadores e estaria a Vera jogando o Campeonato Brasileiro com o seu time titular. Time titular que percebe-se que o Luciano não tem capacidade para liderar esse time sem os outros dois. Ele não consegue liderar. Ele pareceu não cansado ontem também. Não é do perfil dele, inclusive, e nem da qualidade dele como jogador para liderar este elenco com esses jovens num jogo de Campeonato Brasileiro. Porque você olha para a tabela e fala São Paulo e Juventude no Jacone, certo? Com esse time aí, com esse segundo tempo, cheio de jovens, não anda. Porque, veja, não anda por quê? Porque o embate físico é muito grande. Esses jogadores jovens, eles vão chegar ao final dos 90 minutos cansados, mais cansados que está o Alisson, mais cansado que está o Luciano, mais cansado que está o Arboleda, mais cansado que estão os dois alas. Então, ou o torcedor do São Paulo, de novo, pega no colo, troca a fralda, dá uma mamadeira para os caras, porque é tudo bebê, ou vai brigar para não cair mesmo, porque o Campeonato Brasileiro não perdoa. Não há perdão. Não há... Veja Vitória e Atlético Mineiro. Veja que os times que a gente acha que vão cair logo no início, como eles lutam como se fosse o último respiro do sujeito. É como se eu visse o último pedaço de picanha na minha vida. Naquilo... Falar, este pedaço, se você não comer, você morre. Cara... O time sabe. Então. O Vitória sabe. Essa dissociação da realidade que leva o time grande para cair. Qual é a programação da volta dos jogadores do São Paulo? Para qual partida? Botafogo? Não. Libertad no Paraguai. O São Paulo pensa na Libertadores. Quantas vezes o time titular jogou o brasileiro? Nenhuma. Nenhuma das 3 rodadas. A última vez foi contra o Corinthians, certo? Não, aí é todo mundo, né? Mas aí eu acho que tem um erro aí. E tem um erro não só do Zubeldia, mas da direção também. Claro. É ter largado o estadual. Deixa esses caras prontos para jogar a temporada. Exato. Não. Mas daí é aquilo, né? Mancini é aquilo. Né? O estadual, pelo menos até a semifinal, um jogo grande nós vamos ter que fazer. Aí vai, tal, o Lucas machuca contra o Palmeiras, ou tal, não sei o quê. Mas a questão é que o estadual, ele atrapalha, sobretudo para quem não ganha, mas o desafio para esse elenco do São Paulo, que é curto e limitado, era quando começassem as 3 competições ou as 2 simultâneas. Não é o estadual. Copa do Brasil que não nem concorre começou, com nada. Nem começou. Tivemos um sorteio e o São Paulo de novo. E sabe o que vai acontecer, Napoleão? Você vai... Desculpa, Arnaldo, mas sabe o que vai acontecer? Você vai ter a seguinte situação. O Vessone vai olhar para mim e falar, com essa carinha dele, lindo, falar assim, a vida como ela é. Sabe o que ele vai me dizer? Quando o São Paulo tiver umas oitavas, por exemplo, mata-mata de Copa do Brasil, você fala assim, pô, mas você tem um jogo no Brasileiro, fim de semana, meio de semana, oitavas de final, e na outra semana, Campeonato Brasileiro de novo, né? Sabe o que o establishment fala? A vida como ela é. Tem que ganhar. Você é São Paulo, você não pode ficar fora. Oitavas vai passar, Náutico, beleza, passou. Quartas, São Paulo e... Novo sorteio, mas aí livre. Inter, né? Vamos lá, que seja. Tá. Então você pega São Paulo e X no Brasileiro, que já não é fácil. São Paulo e Inter, o primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil. Valendo 7 milhões, aí o FIDIC... Mais um Libertadores. Aí você fala assim, pô, mas se passar das quartas, você tá a 2 jogos, 3 de ser campeão, de ganhar 100 milhões. E aí, dane-se o brasileiro. E aí, dane-se o brasileiro, você vai se danar mesmo.
Porque não tem elenco para jogar. De novo, a Libertadores... Ou eu tô errado, velho? Não tá. Agora, eu tô louco. A Libertadores pro São Paulo, pro São Paulino, pro jogador, pra comissão técnica, pro diretor, é diferente de que qualquer outro clube. Fala aí, meu torcedor São Paulino, o que você acha da volta do Dorival Júnior ao São Paulo? Você é favorável? Você é contrário? Tem muita gente que comenta que, pô, o São Paulino tem memória curta. O Dorival, na primeira oportunidade que teve, ele abandonou o São Paulo. E realmente isso é verdade. O Dorival Júnior estava com uma grande moral no São Paulo quando ele deixou o São Paulo para ir assumir a seleção brasileira, que cá entre nós é uma piada essa seleção brasileira, né? Os atuais jogadores que tem lá. Porém, nós temos que pontuar que, para mim, um dos grandes ou o maior problema do Dorival na seleção foi que essa seleção atual é uma seleção que tem muitos pontas. E o Dorival, durante toda a sua carreira, foi um técnico que sempre gostou de construir por dentro. Por isso que o São Paulo do ano passado era um time que não tinha pontas, era um time que construía por dentro. Caso o Dorival voltasse para o atual São Paulo, o que ele teria nas mãos para fazer esse time jogar? Teria Lucas, teria Oscar, mas também teria poucos pontas, Ferreirinha e o menino, o Lucas Ferreira. Ele não seria obrigado a jogar com os pontas como ele é na seleção. Ele pode fazer o time jogar do jeito que ele mais gosta. Vocês lembrarem do Flamengo, do Dorival, era um Flamengo que construía por dentro, né? Ele foi talvez o único técnico que conseguiu juntar Gabriel Barbosa e Pedro. Ele formava uma trinca de volantes, colocava o Arrascaeta de 10, colocava Gabriel e Pedro. Isso poderia ser feito também no São Paulo, com uma trinca de volantes, o Oscar de 10, Caleri e Lucas. O Lucas jogando como segundo atacante móvel, bem solto, assim, mais ou menos como o Gabriel jogava pelo Flamengo, ou então Lucas e Rian Francisco, Lucas e André Silva. E aí no segundo tempo ele pode ou poderia utilizar os pontas, o Ferreirinha de um lado e o Lucas Ferreira do outro. São opções. O grande problema para mim é o Zubeldia, ele não tá conseguindo fazer esse time jogar de forma sólida. O São Paulo do Dorival era um time que, ganhando ou perdendo, ele tinha um padrão de jogo e um estilo de jogo. Ganhando ou perdendo, você sabia como o São Paulo ia jogar. Você sabia como o São Paulo se comportava. O time do Zubeldia, nós não sabemos. Para mim, cada jogo do time do São Paulo é um jogo diferente. Às vezes, até no mesmo jogo, o São Paulo ele muda. O jogo contra o Alianza Lima foi um grande exemplo disso. O próprio jogo contra o Cruzeiro, o São Paulo fez o gol e se retraiu, não manteve um padrão de jogo. E qual é o padrão de jogo do São Paulo? Qual é a bola trabalhada do São Paulo? Qual é o estilo de jogo do São Paulo? Não, o estilo de jogo do São Paulo é uma saída de bola rápida com os laterais. É uma saída de bola sustentada com os volantes. O estilo de jogo do São Paulo é bola lançada para o Caleri, a tentativa de ligação direta para ganhar a segunda bola. São estilos de jogo. Qual que é o estilo de jogo do Zubeldia? Nós temos sim que pontuar que ele tem desfalques, o Lucas, o Oscar, Pablo Maia. O Luiz Gustavo eu nem conto assim, porque o Luiz Gustavo para mim não era um titular absoluto, era um reserva que poderia revezar ali com o Pablo Maia. O São Paulo tem um elenco curto e sem os principais jogadores você tem dificuldades. Mas até nisso, talvez o Dorival se sairia melhor, porque o Dorival ele tende a usar mais a base do São Paulo. Ele usaria mais Matheus Alves, usaria mais o Rian Francisco, usaria mais o Lucas Ferreira, usaria mais o menino da base, o Baicon, lateral direito, ao invés de utilizar o Igor Vinícius. Ele usaria mais a base. Aqui eu tô dizendo que o Zubeldia tem que ser demitido agora. Eu acho que o Zubeldia ele precisa de mais um voto de confiança, que seria o retorno dos principais jogadores para ver se ele consegue fazer esse time jogar. Agora,
Por quê? Porque com os principais jogadores, esse time demonstrou boas coisas, demonstrou ser um time interessante. Com o Lucas, com o Oscar, com todo mundo, demonstrou ser um time legal. Agora, se após a volta do Lucas, após a volta do Oscar, o time continuar nessa draga, continuar não evoluindo, continuar sendo um time lento, continuar sendo um time previsível, porque o principal lado bom do São Paulo, a única coisa que eu acho que eu e você ainda suspiramos é ver a zaga do São Paulo. Você tem o Alan Franco, tem o Arboleda, o Ferrarese, para mim são 3 bons zagueiros, principalmente do lado esquerdo, o Enzo Dias, que para mim é um ótimo achado do time do São Paulo, o Cedric Soares, que também para mim é um ótimo achado do time do São Paulo. Na volância, com a lesão do Pablo Maia, a gente tem o Alisson, o Marcos Antônio, que ele reveza entre bom e maus jogos. Também tem o Bobadilha, que para mim faz um papel ok. Agora, do meio pra frente, esse time tem que jogar mais. Não dá pra ficar só dependente do Ferreirinha. Assim como o São Paulo sempre foi só dependente do Lucas do ano passado. O São Paulo era unicamente dependente do Lucas. Se o Lucas não fizesse nada, o São Paulo não jogava nada. Se o time adversário colocasse uma marcação dupla no Lucas, acabou o time do São Paulo. Esse time tem que ter jogadas, esse time tem que ter construção, esse time tem que ter triangulação, esse time tem que ter, no mínimo, padrão de jogo. Ainda não tem. Vamos ver o que o Zubeldia vai fazer, porque a sombra do Dorival tá pairando pelos lados do Morumbi. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.